Fala galera, acabamos de assistir a entrevista aqui do Lula, no Jornal Nacional. Está aqui com meu colega Matheus, minha colega Catarina também, para dar o ponto de vista dela sobre o que ela achou. Bom, eu tinha acompanhado a entrevista desde o começo, né, certinho, porque a gente está em aula, a gente vazou um pouco da aula para até tema aqui no pessoal na faculdade, que inclusive está até rodando nas aulas e tudo. Por exemplo, algumas questões que eu queria falar com vocês assim, que o Bonner, de certa forma, ele, vamos dizer assim, foi mais brando, na minha opinião, com o Lula do que com o Bolsonaro. Até também pelas agressividades que o Bolsonaro às vezes soltou em falas e tudo mais. Eu senti hoje o Bonner e a Renata mais firme contra o Bolsonaro do que com o Lula hoje. O Bonner, no começo, ele fez a questão fundamental que foi falar da corrupção da Lava Jato. Nesse ponto eu achei muito interessante porque ele insistiu pra caramba. E nesse ponto a gente pega alguns pontos interessantes do Lula. Por exemplo, o Lula ficou dando indireta ao Bolsonaro, bem no começo da entrevista, sobre, por exemplo, assim, olha, eu não vou colocar o procurador, por exemplo, o atual procurador Augusto Aras, né, quem fica engavetando as coisas. Chega um processo de impeachment lá, ele nem toca no processo. Então, é como se fosse assim, o Bolsonaro e ele é amiguinho, sabe? Vamos dizer assim. Então, porque aí o processo morre. O processo morre. Você chega lá, denuncia um processo de impeachment contra o Bolsonaro, o cara é conhecido como engavetador, não processa nada. Finge que não viu nem nada. O Lula falou assim, eu vou colocar um procurador lá que vai investigar. Não quero meu amigo não. Dando direto ao Bolsonaro. Não quero um engavetador. Ele falou também que não vai ficar interferindo na Polícia Federal. Então, clara indireta para o governo Bolsonaro, né? Pro Bolsonaro. Ele falou da questão da Lava Jato e ele acusou o Ministério Público meio que como se fosse um roubo. Assim, por exemplo, assim, as pessoas que fizeram a delação premiada, ele falou assim, como é que as pessoas ganharam delação premiada, ganharam 2 vezes mais o valor depois que falou que foi roubado. Então, tipo assim, de certa forma, ele fez uma acusação, no meu ver, muito grave contra a instituição Ministério Público. E logo em seguida, ele falou que respeita a instituição. Então, tipo assim, muito contraditório, né? Um ponto interessante também. Ele colocou a culpa dos desempregados na conta da Lava Jato. No meu ver, não tem sentido. Por exemplo, assim, a empresa tem investigação contra a corrupção. E aí, a culpa dos empregados no Brasil é da investigação, sabe? Da operação. No meu ver, também não tem sentido isso, tudo mais, sendo que os empregados eram consequência da economia, não tem nada a ver com a questão da investigação. Então, é mais isso. Então, outro ponto interessante também que a gente pode falar, a gente dá sequência no assunto, é que ele não quis falar quem seriam os próximos procuradores da República. Aí a Renata insistiu, esse ponto foi interessante para a Renata, porque o Bonner não insistiu, mas ela insistiu. Ela falou assim, mas você não vai falar os nomes, os indicados de um cargo tão importante para o Brasil, que a gente está tendo essa consequência hoje do Bolsonaro ter o Augusto Aras, que é conhecido por muitas críticas como engavetar os processos e tudo mais. E aí ela falou, insistiu, e ele bagunçou, falou um monte de coisa e tal. Falou nada. E não falou quem seria o nome. Não disse nada. Não, mas eu acho que isso influencia na questão do não pronunciamento das pessoas que vão ficar do lado dele, do governo, se ele, caso assumir ou não, ele ia afetar a opinião pública, porque muitos processos de corrupção, muita gente, como vamos supor, corrompido, então, tipo assim, se ele soltar alguma fala, as pessoas talvez não iam aceitar entendeu? De forma mais negativa, então, às vezes poderia meio que afetar a situação dele. De certa forma, você acha que ele quis precaver, né, agindo na base do pensamento dele, vamos dizer assim, para não influenciar nas questões do ano que vem, né, e tal. Mas ao mesmo tempo é perigoso, porque vai que ele quer fazer uma jogada ali e indica alguém que ninguém esperava também, né? Tem esse perigo. Então, e Catarina, o que você acha da entrevista? Pode falar. Então, o que eu achei é o seguinte, eu achei que o Bonner e a Renata realmente estavam um pouco mais leves com o Lula, mas com razão, porque o Bolsonaro fez coisas muito piores que o Lula. Então eu acho que realmente, assim, para uma pessoa que fez todas as coisas no nível que o Bolsonaro fez nessa pandemia, realmente tinha que ter perguntas um pouco mais incisivas, assim, um pouco mais agressivas, digamos assim, né? Mas eu achei que o Lula, de maneira geral, respondeu bem. Em alguns momentos ele desviava um pouco, tentava levar a pergunta para algum outro lado, a resposta dele, né, para algum outro lado, mas de maneira geral, eu achei que ele respondeu bem. Eu acho assim que o Lula, ele fala de uma maneira muito simples, que ele consegue ser muito político, realmente assim, ele consegue agradar muito as pessoas, tanto pessoas muito intelectuais, muito, né, da alta sociedade, quanto pessoas muito simples, porque ele tem uma maneira de falar que é muito democrática, diferente do Bolsonaro, que só fala besteira, né?
Então, eu achei que ele se saiu bem, achei que as perguntas do Bonner e da Renata foram boas também. Esse ponto do Lula é muito interessante, porque a gente vê que o Lula tem uma retórica ótima mesmo. Qualquer assunto que toca com ele consegue pegar a questão e terminar e não cansa no meu governo. Porque às vezes ele, mesmo que você faça uma pergunta direta para ele, esperando uma resposta direta logo, mas não, ele conta uma história, ou às vezes ele desvia do assunto e conta uma história para ocupar o tempo, para forçar o jornalista a não insistir na pergunta. Mas assim, outra coisa que eu acho interessante de falar é que assim, acho que depois de todos esses anos de governo, tanto do Lula quanto do Bolsonaro agora, vendo as entrevistas de novo, eu acho que dá para você ver de novo quais são as propostas deles. E assim, na minha opinião, eu, Catarina, falando não só como jornalista, como pessoa também, as propostas do Lula me agradam muito mais, na questão assim, de voltar a ter empregabilidade, de investir na educação. É uma coisa que ele fala com muito mais ênfase do que o Bolsonaro, que a gente não vê que dá tanta essa ênfase para a educação, que a gente não vê que dá tanta essa ênfase para a população mais pobre, né? O Bolsonaro, ele tá muito ali confortável na zona, assim, da burguesia, né? E as propostas do Bolsonaro, assim, não me agradam. Por exemplo, essa coisa da legalização das armas, várias coisas, assim, que ele tenta trazer que pra mim não vão agregar em nada, sabe? Do Lula eu acho que é muito mais coerente pro que a gente tá vivendo atualmente. Só que na entrevista do Bolsonaro, que o Boni e a menina falou, a Renata, só que as perguntas que ele se baseou pro Bolsonaro foi mais crítica do governo anterior, certo? Não falou muito das propostas dele. Não disse proposta nenhuma. Na verdade, a entrevista que, eu não sei se vocês viram, mas eu vi, a entrevista que eu vi que teve proposta real foi a do Ciro. Eu vi que houve um diálogo ali, eu vi que houve proposta. Ele conseguiu colocar todas as suas ideias ali, sabe? Porque eu acho que porque como o governo Bolsonaro acabou de passar e já foi um governo muito traumático, eles estavam mais preocupados em questionar o que ele fez do que pensar nas propostas. O Lula já faz tempo o governo dele, então eles estavam mais preocupados em dizer o que ele vai fazer, o que você vai fazer para mudar agora. É como se estivesse precipitando que o povo não vai votar mais no Bolsonaro. É como mais ou menos desse nível de pensamento. Então, logo de sequência, eu gostei do ponto de vista que ele começou pegando os assuntos mais delicados. Eu não esperava a postura do Lula agressiva, porque ele geralmente não é assim. Mas vocês acharam ele agressivo? Não. Porque assim, tem algumas perguntas assim, a gente pode deixar, talvez deixa o cara incômodo, né? Nem o Bolsonaro foi agressivo em nenhum momento com o Bonner e tal, assim. Então, esses pontos pros dois. Os dois capazes que muito bem assessorados, tudo mais, assim, não fica agressivo não e tal. Eu achei que faltou algumas perguntas talvez do Bonner, mas sempre essas perguntas vêm mais do Bonner. Por exemplo, falar de regularização da imprensa, regularização da imprensa, por quê? Porque eu já vi várias vezes o Lula falando em regular, né, vamos dizer assim, a imprensa, a internet, falando que o trem tá bagunçado demais. O Bolsonaro volta e meia também fica falando que a imprensa, de certa forma, precisa de um limite. Eles nunca chegam e falam assim, vamos regular o que é, por exemplo, fake news. Que dia que um candidato, um político, vai regular o que é fake news? Só que é contra ele, por exemplo? É perigoso essa armadilha, sabe? Tanto para os dois lados. E eles nunca falam assim, vamos ter que regular a imprensa, a internet e tudo mais. Não existe negócio de regular, cara. Toda a censura começa assim, então a gente fica meio com medo. Faltou umas perguntas mais nesse sentido, para deixar ele numa saia justa. Como faltou também perguntas para deixar o Bolsonaro também na saia justa. Mas assim, eu achei que o Lula estava muito mais preparado para a entrevista do que o Bolsonaro. O Bolsonaro estava com uma anotação na mão e mesmo assim ele não conseguia responder perguntas simples, sabe? Ele começava a falar um monte de besteira, desviava. O Lula, ele até pode desviar, só que ele faz isso com uma esperteza, com um pensamento de que vai, né, ser uma coisa boa para ele. O Bolsonaro, nem isso ele consegue ter esse raciocínio para pensar o que vai ser bom ou não para ele. Tão burro que ele Perfeito. Mais alguma coisa, Matheus? Só isso? Mais alguma coisa, Catarina? Não, pessoal, é só isso aí. É assim, né? A opinião tem uma, o Matheus tem uma, a Catarina tem uma. E o saudável é esse, conversar e a gente entender e interpretar todas as opiniões. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. No mais, vamos acompanhar a política esse ano, porque tá show de bola, para não falar que tá em estado preocupante, né? Vamos curtir o momento e vamos aproveitar, saber escolher os candidatos, saber olhar, tanto a presidente, não adianta escolher só o seu presidente e tudo mais, tem que olhar os deputados, senadores, porque sem eles, como diz o famoso Centrão,
não se governa nada. Tá bom, pessoal? É isso aí, boa noite e até o próximo vídeo. Obrigado.